Soberano Altíssimo Deus, apresentamos a Ti o Teu Filho, presbítero Rangel, que estará ministrando a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, que seja explanado diante da Tua congregação, para o crescimento e o bom andamento desta obra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que a paz Senhor, amém? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e também o 10. Amém? Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Jó, livro de Jó. Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Amém? Os irmãos podeis assentar. Irmãos, hoje aconteceu algo que já havia acontecido algumas vezes comigo. E nesse dia de hoje aconteceu que até profecia através da minha esposa eu recebi hoje, porque no domingo eu estava ministrando, e quando eu estava ministrando, e devido a alguns dias atrás, alguns irmãos ficaram sabendo a respeito do meu carro deu um problema, e esse problema ocasionou uma despesa, e essa despesa acabou me trazendo alguns momentos desagradáveis. E eu orando ao Senhor e pedindo que Deus pudesse solucionar aquele problema para mim, porque começou a mexer na estrutura, começou a mexer na minha área financeira, e eu orei ao Senhor, e eu disse para Ele que eu não tinha dificuldade em dispor, em trocar, em fazer a vontade de Deus. E no domingo eu estava ministrando, quando eu estava ministrando a respeito de se humilhar. E quando eu estava ministrando a respeito de se humilhar, eu virei para o pastor Luiz de Oliveira e ajoelhei até os pés dele. E quando eu ajoelhei até os pés dele, eu falei que Jesus nos deu o exemplo, que é abaixando que Deus te exalta. E quando eu disse isso, no decorrer da semana, eu pedindo a orientação de Deus, o que eu fazia, e Deus, nessa tarde de hoje, proporcionou que veio a solução para o meu problema. E quando chegou a solução para o meu problema, eu peguei e tomei uma decisão. Eu fui até onde eu comprei o carro, falei para ele o que tinha acontecido, e que eu já não tinha mais como eu manter daquela maneira, porque eu já estava ficando numa situação desconfortável, que eu estava tendo que arcar com tudo aquilo e nem desfrutar do carro eu estava desfrutando. E logo eu imaginei que ia ter algum problema, ia ter alguma perca, por mais que eu já havia tido. E Deus falou comigo através desse versículo. Deus, irmão, Ele é tremendo. Ele proporciona momentos na nossa vida para que nós venhamos a entender que Ele dá, Ele tira, Ele começa, mas Ele termina.
As coisas que muitas das vezes nós não tem como resolver, Ele resolve. E aí o que acontece? Quando eu cheguei no estacionamento, falei para o rapaz o que estava acontecendo. Em poucos minutos, ele pegou, olhou para mim e falou: rapaz, ficar na situação que você está não tem como. Mas tem uma coisa, eu tenho duas opções. Tem 2 carros para você escolher. Um carro eu vou ficar te devendo um pouco mais. O outro carro eu vou ficar te devendo um pouco menos. E aí eu te volto e aí você escolhe um dos carros. Eu peguei, irmão, olhei o carro, olhei o primeiro. Falei, não tem jeito, esse não, Jesus. Olhei o segundo, peguei. A hora que eu estava olhando, Deus pegou e falou comigo: o que você quer? Você quer um melhor ou você quer resolver o problema? Eu falei: Jesus, eu quero resolver o problema. Ele pegou e falou para mim: então é esse aqui. Irmão, quando eu cheguei no rapaz e falei para ele, falou: tá tudo certo. Aqui está o documento, você passa o documento do seu e eu tenho que te passar essa diferença e pode ficar em paz. Pode levar onde você quiser, esse está do jeito que você precisa para você trabalhar. Irmão, eu posso glorificar a Deus nessa noite. Porque uma noite atrás, quando eu fiquei sabendo, ia ter que voltar a mexer no motor do meu carro de novo, ia ter que voltar a gastar de novo. Falei: Jesus, o ano não está bom, eu não tenho condição, abra uma porta de escape. Graças a Deus, Deus me abençoou, o carro já está aí fora, e eu posso glorificar a Deus, porque Ele é fiel na nossa vida. E quando eu olhei o meu carro, irmão, pela aparência, eu olhei ele no estacionamento, tive que colocar no lugar já, eu olhei ele lá, eu olhei para o que eu peguei, e aí eu pude ver que, independente da circunstância, da situação, o nosso Deus, Ele é fiel, porque o que eu queria, Ele fez, era resolver a situação, da mesma maneira que eu creio que você quer resolver alguma situação na tua vida. Por isso que eu estou te dizendo, não importa a maneira que Deus vai resolver o teu problema, o que importa é que através da solução do teu problema, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite, a qual nós lemos esse texto na Bíblia Sagrada, esse livro de Provérbios nós muito conhecemos, a qual relata a sabedoria de Salomão. Esse texto que nós lemos, nós podemos entender que muitas das vezes, quando eu até me deparei com essa dificuldade, tudo começa a estreitar, tudo começa a ficar estreito. E quando começa a ficar estreito, nós vamos para a palavra do Senhor, e começamos a ver que muitas das vezes até essa primícia, até essa fazenda, a qual está o nosso coração, quando acontece alguma coisa que essa fazenda vem estar em jogo, nós a primeira coisa que pensamos é não devolver o que é do Senhor. A primeira coisa que muitas das vezes o ser humano pensa, que agora já não tem mais jeito. Por quê? Porque agora começou a ficar estreito para mim, porque enquanto eu estava tendo montante, era mais fácil. Mas quando fica escasso, automaticamente pensamos em parar de fazer o que é ordenado por Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: o Deus que começou a boa obra, por mais que Satanás tentou contra a tua vida, a promessa é de Deus. Ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar, independente se a porta está aberta, independente se a porta está fechada. Ele é o que dá, Ele é o que tira, Ele é o que faz aparecer. Deus nessa noite coloca no meu coração para te dizer que Ele tem a providência para a tua vida aqui neste lugar. E talvez você está dizendo: Senhor, não tem jeito, como a nossa irmã Isabel disse, as portas estão fechadas, e você esqueceu que Ele tem a chave de Davi. Ele abre o que ninguém pode abrir, Ele começa o que ninguém pode começar, para entregar um milagre para a sua vida. Quando eu comecei a ler esse texto, irmão, eu pude entender que na nossa vida, muitas das vezes, a circunstância vem para provar que Deus, Ele é conosco. E quando eu estava lendo Provérbios, no texto a qual o nosso Montales passou para mim, eu questionei o nosso Montales. Por quê? Porque o tema da campanha é a dádiva que faz prosperar. Aí, irmão, a dádiva que faz prosperar. Eu tinha que pregar hoje, era a dádiva que faz prosperar.
Aí de repente, a hora que eu estou trocando o meu carro, Jesus fala comigo ainda no estacionamento: lembra o que você vai pregar hoje? Você tinha, e aparentemente eu estou tirando, você tinha um melhor, e agora eu estou tirando, quero ver o que você vai pregar. Aí eu chego na minha casa, aí eu vou ler a Bíblia Sagrada, e me deparo com Jó, capítulo 1, versículo 21, e Deus dizendo: eu te dou, e eu tiro, mas bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não sirvo pelo que Ele me deu, você não deve servir pelo que Ele te deu, você tem que servir e adorar pelo que Ele é na sua vida, independente se você tem, se você não tem, Ele é Senhor dos senhores na tua vida e Rei dos reis para a tua história. Quando eu comecei a não imaginar esse negócio, aí Jesus falou comigo, irmão. E nessa noite eu queria transmitir para os irmãos o que Deus falou comigo através dessa campanha. Porque eu perguntei para o Thales, eu fui procurar um pouquinho a respeito de dádiva. Eu fui procurar a respeito dessa palavra, que é um substantivo feminino. É um substantivo a qual vem derivado da palavra graça. E quando nós olhamos a palavra graça, é favor imerecido. É algo que eu não merecia, mas quem dá é Deus. Aí Deus começou a falar comigo. E nessa noite, irmão, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, sabe o que Deus falou para mim? Quando eu quero fazer, quando eu quero realizar, sempre eu preparo um esboço, sempre eu vou para frente do computador e começo a preparar uma mensagem. Quando eu fui preparar essa mensagem, Jesus falou para mim: por que procura tanto? Por que quer saber onde está escrito? O porquê que você quer saber o significado? O significado é o que eu sou na sua vida. Não precisa você ter esboço. Abra a minha palavra, come a minha palavra, porque o mais eu farei na sua história. Nessa noite, irmão, sabe o que eu quero te dizer? É nunca esquecer da onde você saiu. Sabe por quê? Muitas das vezes nós ficamos preocupados. O que vamos falar? Como que iremos pronunciar a palavra? Será que o irmão vai gostar? Será que vai agradar a igreja? Será o que vai falar de nós depois, ao sair, ao terminar o culto? Sempre nós preocupamos. Nós queremos, através da palavra do Senhor, alcançar os corações, que as pessoas venham a ser abençoadas. Mas muitas das vezes, irmão, nós falamos que não, mas sempre isso acontece comigo. Eu sempre pergunto: e aí, irmão, como foi a palavra? Teve pão a palavra? E todos falam: irmão, teve uma bênção. Isso massageia o nosso ego. Aí um dia Jesus falou comigo: se a palavra é minha, por que você preocupa se foi bem ou não? Se tem que fazer sou eu, se tem que operar sou eu, se tem que libertar sou eu. Independente se você acha ou deixa de achar, alguém foi alcançado através da minha palavra, porque eu estava lá naquele lugar. E aí, irmão, eu comecei a lembrar do meu passado. E quando eu perguntei para o Thales, o porquê dessa palavra? Thales, eu tentei procurar e não achei, irmão. Eu comecei a fazer o esboço e não dei conta. E porque põe o nosso co-pastor, pede para o pastor Edson, pede para o co-pastor começar a campanha. Ele olhou para mim: não, imagino eu que como Jesus, essa risadinha santa que sempre ele dá. Ele olhou para mim e deu uma risadinha santa e falou: não tem jeito, irmão. Eu falei: mas por que, irmão, não tem jeito? Ele falou: porque esse texto, antes de eu selecionar, eu conversei com o pastor Edson, eu falei quem ia ser os que iria ministrar, e esse tema é a sua vida. Eu vejo isso na sua vida. Eu peguei ali, eu entendi, não, o que Deus havia falado comigo. Sabe por quê, irmão? Eu ainda dizia para o nosso co-pastor: o crente, ele tem que ser como a palmeira. Sabe o que acontece? O vento vem e muitas das vezes nós deita no chão e o vento vai soprando, irmão Jorge, e nós estamos caídos, nós estamos deitados, porque a palmeira, quando o vento vem, ela deita. Mas tem uma coisa,
irmão, os alicerces, as raízes ainda estão profundas no Evangelho, e por mais que o vento está soprando, a palmeira está caída, a palmeira está crescendo, ela não para de crescer. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite, irmão? Ainda que você esteja caído, ainda que tentaram te derrubar, o vento que veio contra a tua vida te colocou no chão, não se preocupa. Sabe por quê? Mesmo a palmeira caída, mesmo a palmeira prostrada, quando a palmeira ainda está no chão, todos estão olhando e passando e vendo a sua vida. Você viu quem caiu, você viu quem está lá embaixo, e você está lá: Senhor, eu estou com a cara no pó, eu preciso de Ti, o Senhor é o meu Deus. E você está lá orando, você está lá jejuando, está com a cara no pó, está lá embaixo, está humilhado, não tem problema. Sabe por quê, irmão? Quanto mais você ficar lá, quanto mais tempo você demorar com o vento passando sobre a tua vida, a Bíblia diz em Ageu que a palmeira desce, irmão, num tamanho, porque o vento chegou, ela desceu pequena, mas tem uma coisa, ela vem crescendo, ela vem crescendo, ela vem crescendo para o lado. E sabe o que acontece? Quando Deus faz um milagre na sua vida, o vento passa, a palmeira levanta, e a glória da segunda casa será maior do que a glória. Muitas das vezes é isso que nós não entendemos na presença do Senhor. Nós queremos sempre estar por cima, e Jesus nos ensinou que primeiro, para estar por cima, precisamos estar por baixo. Eu perguntei ainda para Jesus: Senhor, o porquê de tantas coisas acontecem? Quando você começa a ver a vida dos homens de Deus, quando você começa a ver alguém chegar na igreja, algum dia, alguma vez eu ouvi alguém dizer que uma pessoa chegou na igreja com um determinado carro, e quando essa pessoa chega na igreja com esse determinado carro, a pessoa pregava, a pessoa até falava sobre prosperidade, a pessoa até proferia profecia de prosperidade, e alguém questiona essa prosperidade, fala: peraí, como é isso, ser próspero dessa maneira? Ele profetiza bênção, ele profetiza milagre, mas olha a vida dele do jeito que está. Aí, irmão, sabe o que acontece? Dádiva é presente de Deus. Esse que questionou, como que profetiza ainda não tendo, como que profetiza sem ainda acontecer? Sabe o que acontece? Deus pega essa afronta e fala: agora você vai ver, eu dar o presente para o meu filho, eu dar o presente para minha filha. Sabe por quê, irmão? Esse mérito não é meu, esse mérito não é seu. Se alguém te questionar quando a bênção chegar para a sua vida, mandem falar com Deus. A dádiva é dele, o presente é dele, o milagre é dele, a bênção é dele. Que dádiva é essa? Que presente é esse, irmão? Presente, irmão. Muitas das vezes, se você for num casamento, como tem o casamento do nosso irmão Thierry, teve da nossa irmã Priscila, quando você gosta da pessoa, a pessoa te convida, mesmo que você não tem condições de dar um presente bom para aquela pessoa, mas você gosta tanto daquela pessoa, você se esforça, você tira da onde não tem para dar para aquela pessoa, porque você gosta daquela pessoa. E talvez alguém vai questionar: nem ele tem, mas ele deu. Isso é o ser humano. Agora você serve um Deus, irmão, que te dá porque ele tem. Você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Alguém pode questionar Deus a teu respeito e dizer: mas olha o jeito que ela vive, olha da maneira que ela está. Talvez pode até indagar, como indagaram Paulo, ele é assim e assado, mas nessa noite Jesus manda eu te dizer que para ele você ainda é vaso escolhido do Senhor. Deus tem um presente para te entregar nessa campanha. Só que tem alguns que ganham presente, é esperto, mano. Nosso irmão Thierry é esperto daquele jeito.
Ele pediu o presente, eu falei para ele o presente que eu ia dar, e falou, é desse jeito que eu gosto, é isso que eu estou precisando. E ele ainda classificou, não dá nem um fogão muito grande não, irmão, porque nós não vai ter espaço, pode dar um menorzinho, mas não faz a minha esposa passar raiva não, dá um automático, irmão. Tem alguém que ainda classifica o presente, irmão. Aí você fala, mas aí é espaçoso demais. Não é não, irmão. É que ele aprendeu com Jesus. Sabe por que ele aprendeu com Jesus? Quando Jesus, ele vai dar o presente para alguém, ele diz assim, ei cego, o que queres que eu te faça? Qual é o presente que você quer? O que você está precisando? Aí o cego pega e fala, Senhor, não tem dinheiro, não tem médico, não tem medicina que pode me dar o que eu quero ver. Aí o Senhor diz, então veja o que você quer nessa noite, como que você está começando a campanha. Você quer uma casa? Peça uma casa porque Deus vai te dar. Você quer um carro? Peça porque Deus vai te dar. O que você precisa que Ele te faça aqui nessa noite. Ele está dizendo qual é o presente que você quer. Dádiva é presente. Deus não podia começar de outra maneira, a não ser presenteando o seu povo. O que você quer? Qual é o presente, irmão? Senhor, eu quero uma casa. Quantos cômodos? Você quer murada? Você quer pronta? Qual é a cor da tua casa? Irmão, mas aí é exigir demais. Não, irmão, não é exigir demais. Sabe o que é? Deus quer te dar o que você precisa, o que você deseja. Mas aqui a Bíblia diz que os teus celeiros transbordarão. Tudo que você vai passar para o Senhor, Ele está dizendo, eu vou te dar além do que você está pedindo, porque eu sou o Senhor da tua vida, eu sou aquele que cuida de ti. Tudo que você está pedindo hoje, eu vou fazer transbordar na sua história. Aleluia. Eu vou contar um negócio para os irmãos que eu já contei aqui. Eu acho que eu já contei até para a pastora, porque no dia eu acho que eu contei para ela, ela chorou dentro da minha loja. Sabe por quê, irmãos? Um belo dia, a dádiva que faz prosperar, primeiro você tem que olhar o que aconteceu no passado. Quando eu consegui fazer minha casa, eu me doei em prol de fazer minha casa. E eu passei por um desconforto, a qual eu fiquei de pé, voltei a andar de bicicleta de novo. Um belo dia eu voltei a pespontar novamente, fui levar o serviço lá no Planalto. Eu estava de bicicletinha e não tinha dinheiro na carteira. Quando eu chego na estação, a bicicleta fura o pneu. Eu tenho que voltar para trás com o saco de serviço, porque eu não tinha dinheiro para remendar o pneu da bicicleta. Quando eu estava chegando, tudo suado, a máquina falou, mas hoje se você foi depressa, eu nem cheguei lá. O serviço vai ser para amanhã. O que aconteceu? Furou o pneu. Ela falou, Rangel, até quando vai ser isso? Eu falei para ela, em breve, o Deus de paz entrará com a providência na nossa vida. Eu até glorifico a Deus, irmão, da igreja glorificar, sabe por quê? Sabe como que o Deus de paz fez um milagre na minha vida? Ele me deu um Fiatinho 147. Aí eu falei, Jesus do céu, só a graça na minha vida. Sabe o que acontece, irmão? Era um carrinho que nós olhávamos o chão e via o asfalto, porque não tinha assoalho. Você tinha que sentar no carro e escorar os pés para o lado, porque se pusesse no meio, o pé ia para baixo. A minha menina, a Nicole, na época era mais novinha, ela andou no Fiesta da tia dela, e quando entrou no nosso, ela falou assim, pai, por que o nosso vê o chão? Aí o diabo queria me envergonhar, irmão, queria trazer tristeza para o meu coração. Aí eu falei, ei, aqui não, eu não vou deixar essa
essa palavra descer para o coração. Sabe o que eu fiz, irmão? O jovem não conhece, mas só o Eleandro lembra, porque ele é o de mais idade aqui, ele vai lembrar desse negócio, o desenho dos Flintstones. Sabe o que acontece? Eu falei para ela, sabe o que acontece, minha filha? Quando acabar a gasolina, Jesus é lindo demais, ele já preparou esse carrinho, porque a hora que acabar a gasolina, nós põe o pé no chão e pedala, mas nós não vai parar de glorificar o nome. Aí é bom, não é, irmão? Consegui sair de uma. A senhora tá rindo, né, irmão Sila? É desse jeito o negócio. Aí, irmã, um belo dia eu tô com esse Fiatinho e já voltei a fabricar de novo. Imagina, irmão, eu numa porta de uma loja, e ali na porta da loja comprando material, colocando esse material dentro do meu carro, passa um abençoado, um irmão da igreja, que me conhecia da época que eu era lá do Planalto. Ele passa a me ver naquele carro. Quando ele me vê naquele carro, ele pega, para o carro dele do meu lado, irmã Isabel, e pergunta assim para mim: irmão, que negócio é esse aí? Eu estava colocando o serviço no carro. De repente eu pego e falo: que negócio é isso? O que? Eu olhei por cima do carro para ver se tinha alguma coisa do lado de trás. Ele falou: rapaz, que carro é esse aí? Eu falei: rapaz do céu, isso aqui é presente de Deus, isso aqui foi Deus que me deu. Sabe quem falou para mim, irmão? Irmão, repreende, Deus não dá um negócio desse não. Quem te deu isso aí foi o diabo, rapaz. Joga isso fora, porque Deus não dá um negócio desse pro crente. Irmão, eu não deixei pro coração de novo. Eu ligo esse carro e estou indo embora. Quando eu chego perto da prefeitura, o carro morre. Não tinha chave no contato, rainha. Você quer casar? Aleluia. Aleluia, misericórdia. É maravilha. Não tinha chave no contato, irmã. Era uma chave de fenda vermelha desse tamanho. E eu pego essa chave de fenda, irmão, e vou tentar dar partida no Fiatinho. O Fiatinho só e todo mundo olhando, irmão. E eu ali: Jesus me abençoa, eu estou te glorificando, Jesus do céu. E o carro não pegava, e era 5 horas da tarde. De repente, sabe o que eu pensei? Eu lembrei no rapaz. Eu falei: será que não foi o diabo que me deu esse negócio mesmo? Não, meu Deus, eu repreendo esse negócio. Aí, irmão, quando eu disse assim, o carro pegou. Eu falei: glória a Deus na mesma hora, porque Jesus é fiel na nossa vida. Aí, irmão, eu comecei a olhar que aquilo que vem para nos entristecer é aquilo que Deus vai fazer alegrar. Sabe por quê? Eu fui pregar um dia na igreja do Doroteia, e quando eu fui pregar, eu comecei a aprender que ali Satanás estava tentando me entristecer e pôr algo no meu coração. Eu estava pregando, aí eu cheguei do outro lado e falei: irmãos, Jesus me abençoou com aquele jegue que está lá fora, aquele carrinho que Deus me deu, um jeguinho que Deus preparou. Não tem problema não. Você pode achar ele feinho, você pode achar ele muito simples, mas ele me trouxe aqui para ministrar a palavra para o teu coração, e um milagre Deus vai operar aqui nesse lugar. E ali, irmão, eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, Deus abençoou. Quando eu estou indo embora, uma irmã vem e me puxa o meu paletó, fala assim: pastor, o testemunho que o Senhor deu a respeito do carrinho do Senhor, faz 2 anos que eu não venho na igreja com o meu. Aí, mas hoje o Senhor falou assim, que Deus nos ensinou que ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele nos coloca. É por isso que o muito não chegou na minha vida, porque Ele me deu pouco, eu guardei. Ele me deu pouco, eu escondi. Eu não glorifiquei a Deus do pouco que Ele tem me dado, por isso que a bênção não chegou. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor: o primeiro culto que tiver essa semana, eu vou tirar o Fiatinho da garagem e vou vir adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Testemunho, irmão, não é somente da coisa grande. O testemunho não é somente da coisa bela. Porque para você chegar na rosa, você vai ter também passar pelos espinhos. E os espinhos, existe um caminho para chegar na rosa. Não tem como você passar direto para a rosa sem falar do caminho que você trilhou do espinho. Muitas das vezes você quer o presente da rosa, mas não quer o espinho. Muitas das vezes você quer chegar lá, mas não quer chegar por etapa. Você quer que Deus te leve da maneira que você quer.
Como que Deus vai te dar um presente muitas das vezes, se você questiona a Deus que tem que ser do seu jeito muitas das vezes, e Deus está te dizendo que vai te dar melhor? Não, Senhor, eu não quero nem melhor, eu quero do meu jeito. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Deus abençoou, eu troquei aquele carro. Quanto eu menos esperei, eu estava com 2 carros. Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. E aí o que acontece? Eu pude entender que independente do que Deus há de fazer na nossa vida, o interessante não é o nosso nome. O interessante é que sempre quando damos um testemunho, é para que nós entendemos que o nome dele precisa ser glorificado na nossa vida, tanto no monte, quanto no vale, tanto na prova como na bênção. Eu passo pela prova dando glória a Deus. Se você ainda não passa, hoje Deus te convida, porque Ele vai te dar um presente no meio do deserto que você está passando. Prepara a circunstância para receber o presente. Não tem como, irmão, nós querer alguma coisa da parte de Deus sem ter nenhum esforço, sem ter nenhuma renúncia. Sempre Deus vai fazer alguma coisa quando nós renunciar. Para Deus abençoar a nossa vida, quando nós estávamos ainda solteiros, quando nós decidimos ter uma esposa, Deus falou: eu vou te dar esposa, mas a renúncia vai ter que ter do tempo de solteiro. Você quer uma família, só que você não pode viver da maneira que você vivia enquanto você era solteiro. Existe uma renúncia. O que você quer que Deus faz na sua vida prosperar? Deus vai prosperar a sua vida, mas vai haver renúncia da sua parte. Vai ter que haver renúncia na sua vida, porque quando você renuncia a algo para Deus, Deus transborda o seu celeiro. Quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Sabe o que Jesus nessa noite falou comigo, irmão? Existe alguém aqui que já passou por muitas lutas, pessoa que está aqui dentro nessa noite e já passou por muitos desertos. Deus manda eu te dizer que agora o presente que Ele vai estabelecer sobre a tua vida, tu não terás mais que pelejar, você vai ter só que adorar o nome santo do Senhor, porque a peleja mais não é sua, mas sim é do Senhor de agora para frente. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé.